aqui, a população que está passando. Essa atividade é uma atividade dos trabalhadores da Polícia Militar, dos bombeiros, da saúde, da educação e de todos aqueles trabalhadores que vêm vivenciando a chibata do governo do PMDB no Rio de Janeiro, a chibata do governador Sérgio Cabral. Aparentemente, no Rio de Janeiro nós vivemos uma democracia. Aparentemente, no Rio de Janeiro se respeita a Constituição e o Estado Democrático de Direito. Aparentemente, como gosta de demonstrar o governo, existe aqui no Rio de Janeiro um governo democrático, um governo que está investindo naquilo que é melhor para a população do Rio de Janeiro. Mas isso é só aparentemente, porque quando nós vamos olhar objetivamente o que esse governo vem fazendo em relação aos trabalhadores, a gente vê trabalhadores que são presos sem ordem judicial, a gente vê trabalhadores que ficam sem poder se comunicar com as suas famílias, e com seus advogados nos porões das cadeias do governador Sérgio Cabral. A gente vê trabalhadores que não puderam se defender nos seus processos. A gente vê trabalhadores expulsos de maneira covarde e arbitrária. Agora, quem é que promove esse conjunto de ataques a esses trabalhadores e ao povo do Rio de Janeiro? É um governador que hoje não tem mais moral, não tem nenhuma moral para fazer qualquer tipo de ataque a nenhum setor da nossa população e a nenhum trabalhador. Esse governador tem contra ele uma série de denúncias de fraude, de corrupção. Todas essas denúncias fartamente comprovadas através de provas. Existe hoje uma verdadeira conivência do Ministério Público do Rio de Janeiro, existe uma conivência da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pois nenhuma dessas instituições, nenhum desses órgãos hoje guarda autonomia em relação ao governo do Estado, ao PMDB e ao governador Sérgio Cabral. Dentro da Assembleia Legislativa hoje, existe uma maioria de deputados que estão única e exclusivamente dentro dessa Assembleia, votando leis e impedindo a votação de leis, tudo a serviço do governador Sérgio Cabral. Então, se as instituições democráticas, aquelas que deveriam ser democráticas, hoje estão a serviço do governador Sérgio Cabral e da sua gangue dos guardanapos, o que tem que fazer o povo trabalhador? O que tem que fazer os trabalhadores, os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro? Tem que ir às ruas, tem que ir às ruas e denunciar o que está acontecendo. Tem que ir, não só aqui na Zona Sul, mas nós temos que ir também para as comunidades pobres do Rio de Janeiro. Nós temos que ir para a Zona Oeste, nós temos que ir para a Baixada Fluminense, nós temos que ir para a região serrana. A região serrana, aquela que foi praticamente destruída pelas chuvas, aquela que praticamente teve mais de 2.000 mortos e que até hoje nenhuma casa foi feita para as pessoas que perderam as suas moradias. Enquanto o governador Sérgio Cabral come nos melhores restaurantes de Paris, enquanto o governador Sérgio Cabral anda nos melhores carros, enquanto o governador Sérgio Cabral compra sapatos luxuosos para sua esposa com o dinheiro do povo, a região serrana ainda não teve uma única casa construída para as pessoas que perderam a sua moradia. Nós temos várias denúncias de corrupção nas várias empresas que o governo do Estado do Rio contrata. Nós vimos agora, há 2 meses atrás, uma votação completamente esdrúxula na Assembleia Legislativa, quando o governador mandou que a Assembleia votasse uma doação de 6 bilhões de reais para que a Nissan, uma fábrica de automotores, pudesse se instalar no Sul Fluminense. A gente vê os negócios do governador Sérgio Cabral com o senhor Eike Batista no Porto do Sul. A gente vê os negócios do governador Sérgio Cabral com os empresários alemães da TK-CSA. A gente vê os negócios do governador Sérgio Cabral com a Odebrecht, com todas as grandes empreiteiras que hoje fazem consórcio no Comperj. Hoje a gente vê a sociedade do governador e também do prefeito Eduardo Paes, com todos os escândalos que envolvem a prestação de serviço, a terceirização do serviço nos hospitais, nas escolas, os aluguéis de carro, os aluguéis de ar refrigerado, os aluguéis das ambulâncias, os aluguéis dos carros da polícia. Está tudo na internet, está tudo com provas. E, no entanto, as instituições do Estado do Rio de Janeiro fazem olhos
olhos fechados para não colocar essa máfia e essa quadrilha na cadeia. A gente vê a grande imprensa que a cada dia coloca uma matériazinha pequenininha, a gente acha que eles estão realmente tentando informar a população, mas não é. Eles colocam matérias puras e simplesmente para conseguir barganhar mais com o governo, para negociar com o governo o aumento das verbas de publicidade que esse governo vem pagando. Então é importante dizer que nós não podemos ter nenhuma confiança na Justiça do Rio de Janeiro. É importante dizer que nós não podemos ter nenhuma confiança na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É importante dizer que todas as instituições hoje no Rio de Janeiro servem única e exclusivamente os interesses do grande capital privado, das grandes corporações. E o nosso papel, o papel dos parlamentares que são vinculados aos movimentos sociais, dos parlamentares que são vinculados às causas do povo, é vir para a rua e denunciar isso. E lá dentro da Assembleia, apoiados nessa mobilização popular, colocar contradição. Foi por isso que eu e o deputado Marcelo Freixo apresentamos um pedido de CPI contra o governador Sérgio Cabral. Cabral tem que pagar pelos seus crimes, porque enquanto Cabral está comendo as nossas custas, nos nossos hospitais a nossa população está morrendo. São homens, mulheres, idosos e crianças que diariamente morrem como barata nos hospitais, enquanto essa corja está ganhando dinheiro às nossas custas. Por isso que os parlamentares da Assembleia Legislativa têm que trabalhar junto com o movimento social. E lá dentro exigir a CPI e aqui fora exigir o Fora Cabral, o Fora PMDB, trabalhar contra a eleição desse fascista, desse Eduardo Paes, que junto com Cabral vem patrocinando ataques à classe trabalhadora e à população do estado do Rio de Janeiro. Quero dizer que podem contar comigo, não adianta lá dentro ter ameaça de cassação de mandato. Aliás, que nessa semana passada, de maneira muito acanhada, de maneira muito tímida, a casa, a presidência da Leste teve que arquivar o processo de cassação de mandato que tinha contra mim. E por que eles fizeram isso? Porque eles não têm força de caçar um deputado e uma deputada que são vinculados aos movimentos sociais. Eles não têm força de caçar pessoas idôneas, íntegras, pessoas que não estão misturadas com a corrupção. Porque lá dentro, antes de chegar a cassação do meu mandato, tem uma fila de corruptos, tem uma fila que responde por homicídio, por improbidade administrativa, por compra de votos, por corrupção. E eu, na verdade, sou a última dessa fila que seria caçada pelo crime de opinião, porque não me furto de vir à rua dizer o que eu acho dessas instituições, desse governo e desses partidos de bandido que sustentam junto com o PMDB o mandato desse governador Sérgio Cabral. Não tem medo de cassação, não tem apego a mandato, não tem apego à estrutura. O nosso mandato está a serviço da rua, nosso mandato está a serviço da juventude, o nosso mandato está a serviço do povo. Porque não calarei minha boca, como vários outros companheiros não calam também aqui. Junto com os bombeiros, junto com a PM, junto com a saúde e com a educação, nós vamos virar essa maré e novamente colocar o povo do Rio de Janeiro consciente na rua contra o governo desse senhor Sérgio Cabral. Vamos junto, companheiros.